Oi, eu sou Jerônimo Bezerra, autor do blog O Poder do Hidrogênio, e eu estou aqui para te oferecer um vídeo explicando a montagem e características do gerador de hidrogênio, mais conhecido como HHO. Esse é o projeto que é disponibilizado para você, que acessa o nosso blog e preenche os nossos formulários. Esse gerador, ele demonstra como você montar um gerador de hidrogênio utilizando aproximadamente 13 placas, são dois geradores em um só. Aqui ele vai entrar a água e aqui ele vai estar saindo o hidrogênio, no caso o hidrogênio com o oxigênio, que a gente chama de HHO. Aqui é mostrada as medidas da tampa frontal de acrílico. Essa imagem aqui mostra a grossura do acrílico. Essa é uma imagem superior mostrando as conexões. Todos esses detalhes nós vamos estar vendo nesse vídeo também. Aqui são as características de montagem da placa de acrílico, onde vai ter os dois conectores. Aqui a placa de acrílico que vai ficar atrás. A placa ativa que vai receber a energia positiva ou negativa. E a placa neutra, que é a placa onde nós vamos estar utilizando para que o gerador não esquente tanto e possa gerar em vários pedaços. Vamos lá então. Quero agradecer Caio Melo, que nos fez esses belíssimos diagramas com medidas. Grato por nos auxiliar. Essa imagem mostra as placas em acrílico. Essa é a placa de acrílico onde vai ter os dois conectores. Aqui os dois conectores inseridos. A medida no paquímetro disso aqui deu 130 milímetros. Olha a distância aqui, são 130 milímetros também no nosso projeto. Então, aqui mostra as medidas. Os furos que são utilizados são furos de 8,5 milímetros. O parafuso que se utiliza nesse projeto são parafusos de aproximadamente 6,5 milímetros. Então, para que dê uma folga, ele não fique travando na hora que eu estiver montando esse gerador. Outra informação importante é o acrílico. O acrílico utilizado aqui, nesse exemplo, por exemplo, o acrílico foi medido em 8,37 milímetros. A sugestão no projeto é que se utilize o acrílico de 10 milímetros. Se eu não encontrar acrílico de 10 milímetros, eu posso utilizar um acrílico de 5 milímetros, por exemplo, de 8 milímetros, por exemplo. Agora, abaixo de 5 não é recomendado, pelo menos para que você utilize 13 placas, né? Porque ele pode quebrar. Outra informação importante aqui também é a utilização do conector. Esse conector utilizado aqui, ele é chamado de conector PU, de encaixe rápido, e ele tem a medida de aqui internamente aproximadamente 12 milímetros, que a gente faz pela rosca. Aí eu utilizo, quando eu vou comprar, eu peço PU de 1/4, de rosca de 1/4. E aqui ele tem a medida de 8 milímetros, é umas mangueiras próprias para isso daí. Esse equipamento utilizando o PU, são equipamentos utilizados para que você utilize em ar comprimido. Então, como o nosso gerador não vai ter tanta pressão, ele consegue fornecer uma segurança muito grande para a nossa utilização. Aqui segue a medida da placa traseira. A placa traseira também deve ter 10 milímetros, né, para que ela tenha essa segurança na hora de você apertar ela com os parafusos em si. Essa imagem a gente observa a placa ativa, que é essa placa aqui, onde vai receber o polo positivo ou negativo. Essa placa ativa vai estar aqui nessa parte do gerador, nessa parte do gerador e nessa parte do gerador. Uma informação importante da placa ativa é que muitas vezes, aqui nesse exemplo, por exemplo, eu posso usar aqui positivo, positivo, né, que é usado pelo mesmo parafuso. Aqui também pode ser negativo. O importante é que tenha de um lado positivo e do outro lado negativo. Essa é a importância. Alguns momentos as pessoas falam, se eu tiver mais negativo, eu vou gerar mais hidrogênio? Sim, o hidrogênio ele gera mais na parte negativa. Não tem tanta relação de você colocar tanto negativo, mais negativo do que positivo, porque existe uma corrente. Mas muita gente utiliza os geradores em que ele utiliza mais a parte negativa. Eu particularmente gosto de utilizar, onde tem as duas placas principais, nesse caso, por exemplo, usar o negativo, porque aí eu posso gerar o hidrogênio dos dois lados. Aqui estão as medidas. As medidas, basicamente, elas podem ser disponibilizadas também em DWG, que é para você fazer corte usando
medidas do AutoCAD. Tendo as medidas em DWG, você pode solicitar que seja feito corte em máquinas que fazem corte a laser, né? Fica um negócio de precisão e bem bonito em si. Essas placas que vocês estão visualizando, elas foram feitas usando corte a laser. Outra característica importante é a distância que é sugerida aqui de espessura é de 1,5 milímetros. Na medida, no paquímetro, uma das placas que eu estava utilizando, ela tinha aproximadamente 0,66 milímetros. Eu posso utilizar. Hoje, por exemplo, eu utilizo muito mais a placa de 1 milímetro. Mas o importante é que a placa que você for utilizar, ela seja feita de uma forma, a espessura dela, que ela não ceda, que ela não dobre, para evitar que dê curto e você não consiga trabalhar numa eletrólise satisfatória. A imagem de baixo, a gente vê uma placa chamada placa neutra, que são as placas que são utilizadas entre as placas ativas para que eu consiga utilizar os 12 volts da bateria de uma forma de que obtenha um alto desempenho. Nós temos um vídeo que explica bem essa questão das placas neutras. As medidas para essas placas neutras, ela é mostrada aqui do lado. E uma característica importante é o seguinte: eu posso montar um gerador usando as placas, cortar todos eles usando placa, como se fossem as medidas de placa ativa? Posso. Nesse momento, quando você faz uma coisa dessa, você coloca de um lado os conectores, né? Liga as ativas. E do outro lado você coloca todas as neutras. Você inverte essa orelhinha aqui, coloca as orelhinhas para cá e você pode usar neutra. Então fica uma, duas, três orelhinhas para cá e eu vou estar ligando através de, por exemplo, o conector de uma soldagem. E no entanto, no outro lado, por exemplo, o que acontece? Ele não vai ter contato. Eu posso fazer isso. Voltando às placas neutras aqui, nesse formato que não tem orelhinha, elas são mais fáceis de trabalhar. Nesse exemplo a gente observa o que? As placas neutras são essas placas que estão aqui, ó, que não tem ligação com os parafusos. Elas são totalmente isoladas realmente das placas. No vídeo que explica sobre as placas neutras, ele vai explicar que entre elas existe uma condutividade através da solução. Agora se inicia a montagem. A montagem aqui ocorre da seguinte forma: eu pego a placa, inicialmente eu faço a medida que deve ser o meu gerador com 13 placas em si, e eu coloco os parafusos. Os parafusos devem ter internamente arruelas. Por que essa arruela? Porque essa arruela evita que ocorra um trincamento no meu gerador, no acrílico do gerador. Aqui no caso eu coloquei nesse exemplo de uma forma didática como vai ficar esse gerador. Ficou 3 placas ativas, que é positivo, negativo, positivo, e 5 placas neutras entre elas. Então aqui eu tenho um gerador que vai gerar aproximadamente 500 ml por minuto de HHO, e aqui mais um gerador que vai gerar mais ou menos 500 ml de HHO. A junção dos dois vai fazer com que eu gere aproximadamente 1 litro por minuto, né, de HHO. Então, no primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai usar um anel, né, que vai estar colocado em cima dessa placa de acrílico. Esse anel aqui, ele é denominado anel de O-ring, com a espessura dele é aproximadamente de 1,6 a 2,1. Quando eu prensar, essa espessura deve ficar em torno de 1,6, que é ideal para que a gente possa trabalhar uma reação com produção boa de hidrogênio. Depois que eu colocar esse anel, tomando a precaução dele estar realmente passando pelos 2 pontos, para que não ocorra o vazamento, então acontece, em cima desse anel, eu vou colocar a primeira placa, e em cima dessa placa eu vou colocar um outro anel. Essa placa aqui é uma placa ativa. Por quê? Porque ela está ligada em um dos parafusos que vai ser energizado em si. Feito isso, é colocada agora, em cima dessa placa ativa, que tem essa borracha, isolada por essa borracha, uma placa, que é uma placa neutra, porque eu não tenho essa orelhinha aqui. Então, isso é uma placa neutra. E aqui, eu vou estar colocando um outro anel, e como se fosse um sanduíche de placas, eu vou colocando as placas. Então, eu coloco a placa ativa, coloco uma borracha, a placa ativa, coloco uma borracha, em cima da borracha eu coloco uma placa, em cima dessa placa eu coloco uma borracha, e vou colocando agora mais 4 placas neutras aqui em cima, né? Essa é a disposição que vai estar de lado, né? A distância entre essas placas aqui deve ser de aproximadamente 1,6
milímetros. E uma coisa que deve ser observada é esses furos aqui. Uma forma de você alinhar eles é você pegar um canudinho, colocar, por exemplo, um lápis, né, para que você tenha eles dois alinhados. Para que na hora que entrar água aqui, ocorrer eletrólise, e ele sair, ele vai sair certinho, de uma forma alinhada. Fica mais prático para você. Então, esse é o primeiro momento dessa montagem. Essa imagem já mostra ele montado como fosse aquele dedo de sanduíche. Então, aqui eu tenho a placa ativa. Aqui eu tenho a placa ativa, que pode ser positiva ou negativa. Aqui eu tenho a outra placa que é ao contrário dessa placa. Então, se essa placa aqui for positiva, essa placa é negativa. E observe o seguinte, aqui tem diversos parafusos, né? Então eu tenho um parafuso, uma porca, quer dizer, uma porca antes, uma porca depois. Essa porca vai prender essa placa aqui para que eu consiga fazer uma energização interessante. E eu tenho mais duas porcas aqui, que ela serve para quê? Nesse caso aqui, essa porca em específico aqui, é essa porca aqui. E ela faz o seguinte, bem aqui eu vou colocar um conector, como eu posso ver nessa imagem. Então, aqui é uma porca que eu estou utilizando para que eu prenda um conector. Então, vai ficar dessa forma. No outro lado, no lado que vai ter as duas placas, essa porca vai ficar mais ou menos aqui, que é essa disposição aqui. Essa porca aqui, o que que acontece? Ela vai ter uma distância pequena em que eu coloco um conector aqui e prendo esses dois materiais. Observem que aqui, ó, ela fica bem presa, uma arruela, a placa ativa, uma porca, e aqui eu tenho duas porcas para receber o conector. Aqui eu tenho uma arruela, tenho a placa ativa, e tem uma porca que está segurando, prendendo, para que eu tenha uma condutividade boa aqui. Aqui no caso eu coloco o conector, que é esse conector aqui que eu estava mostrando agora há pouco. Eu tenho um fio que ele deve ser dimensionado conforme a corrente que nós vamos estar utilizando. Então eu encaixo ele e prendo. Eu posso utilizar também processos de soldagem, eu posso colocar conectores mais bonitos, por exemplo, aqui, né? Uma outra característica aqui é o seguinte, essa primeira parte aqui, onde eu tenho uma placa ativa e outra placa ativa contrária, isso aqui é o nosso gerador. Esse gerador aqui, ele vai gerar aproximadamente meio litro nessa parte. E essa outra parte aqui, que é uma parte idêntica, ele vai gerar mais meio litro. Então, quando ele estiver pronto, isso aqui vai gerar aproximadamente 1 litro. Por que eu falo aproximadamente? Porque dependendo da solução, dependendo às vezes da forma que você estiver trabalhando a tamanho da placa, ele pode gerar mais, com certeza. Essa placa, nós estamos usando placa naquelas medidas de 110 milímetros. Uma outra característica importante é a distância entre as placas, ela deve estar entre aproximadamente 1,6 milímetros. Pode ser mais? Pode ser 2,1. Quanto menor, por exemplo, nessa escala de 1,6, ela faz com que a produção fique melhor pelo seguinte, como as placas estão postas entre si através de uma solução, né? Essa distância ela possibilita que você trabalhe a solução num desempenho satisfatório. Assim que vai ficar o nosso gerador. Essas disposições de parafuso que está aqui, elas são, eu utilizo eles também, né? Hoje eu utilizo às vezes uns parafusos, ligado a esse parafuso aqui, porcas, que tem nylon na ponta, para que ele realmente trave ele perfeitamente, né? Aqui no caso nós temos ligado a esse parafuso, essas porcas, né? Que é mais fácil você torcer. Isso aqui é uma porca assim que a gente pode estar usando para experiência inicialmente, mas depois a gente coloca umas porcas realmente travantes, né? Que são feitas de nylon e de alta eficiência. Aqui são desenhos que tem no projeto que vocês baixam no nosso blog, né? E aqui uma visão explodida desse gerador, onde aqui, sempre lembrando, aqui entra a água pela gravidade e aqui vai sair o HHO. Vamos observar a imagem da primeira figura dessa explicação, que tem alguns geradores que são maiores que esses geradores que a gente está explicando aqui. Essa imagem mostra um gerador que ele é bem maior. Ele tem diversas placas, ele tem aproximadamente 54 placas, o conector é diferente. Agora, é interessante essa imagem da gente observar nelas, são os geradores que estão entre elas. Cada setor dessa parte aqui, ó, cada parte desse daqui, entre dois parafusos,
a gente encontra dois geradores. Então eu tenho dois geradores, dois geradores, dois geradores, dois geradores, dois geradores, dois geradores. Internamente, uma parte dessa que se compõe sendo apenas um gerador, ela tem uma determinada característica. Quando eu tenho dois geradores, eu começo a pegar as características de um gerador, somar com outro gerador. Então, esse gerador aqui, ele vai me oferecer, vai produzir aproximadamente 7 litros, com uma dosagem certa de solução, tudinho, a questão da amperagem. Então, esse aqui é um exemplo para mostrar o seguinte. No exemplo que a gente mostra fazer um segmento parecido com esse. Mas a gente pode ampliar essa ideia. O problema é onde você vai colocar isso no carro, né, no veículo, né? Aqui já está uma disposição onde ele vai ter o líquido, né, a água que vai ser utilizado, no caso a solução. Aqui nós temos borbulhadores, aqui nós temos umas outras características de segurança que posteriormente, para se utilizar o gerador, eu tenho que tomar essas precauções. Isso nós vamos estar detalhando melhor em outras aulas, né? Mostrando a característica de cada uma dessas funções para que você entenda realmente na prática o que é necessário para ter um gerador que crie uma produção satisfatória e a questão de segurança para que eu possa utilizar ele sem medo. E outros vídeos nós mostramos também o seguinte, isso aqui é um gerador de hidrogênio utilizado de forma industrial. Então a tecnologia de geração de hidrogênio em si, ela é uma coisa antiga, tem que ser tomado muito cuidado, porque o hidrogênio ele é um gás inflamável, um gás explosivo, perigoso. Aqui a gente observa esse gerador, né? E esse gerador aqui, por exemplo, ele tem a característica, né, de gerar o hidrogênio e oxigênio, são guardados armazenados em tubos para que seja utilizado na forma que eles acharem interessante, né, de uma forma, nesse caso, industrial. Quero agradecer a você que nos acompanha, que está assistindo às aulas, Hangout, né, participando do blog, né, mandando e-mail. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar auxiliando o aprendizado nesse assunto específico. Espero que isso cause transformações em vocês. E se você tiver dúvida, que tenha comentário para a gente colocar em próximas aulas, fique à vontade, nos envie e-mail. O meu e-mail é jerônimo, com j, arroba, opoderhidrogênio.com.br. Peço que você curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe, né? No YouTube nós vamos estar postando esses vídeos e eu agradeço a todos, a toda participação, né? E que você possa aprender nesse momento. Pela sua atenção, muito obrigado.